momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade. Aqui é a Angélica Uegima. Eu sou o Marco Aurélio. E aqui é Paulo Zanella. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui para mais uma semana de Papo de Calçada. Hoje, para falar de um assunto que seria inevitável, né? É o assunto do momento, não tem como fugir. Você abre a internet, todos os sites falam disso, a televisão tem plantão 24 horas, o rádio também, acredito. Então nós vamos falar um pouco sobre como essa pandemia do coronavírus, né? Essa Covid-19 está nos atingindo. Aqui a gente faz, né, de vez em quando esses episódios, quando o assunto é bem urgente. Nós fizemos um até muito legal lá na greve dos caminhoneiros, né, pessoal aí que é ouvinte há mais tempo vai lembrar. E aí hoje nós queremos fazer um episódio bem parecido, né, com a ideia de como nós estamos enxergando a situação, como nós estamos lidando com isso, né, nossos familiares, no nosso trabalho, e também passar, né, a nossa perspectiva aí de como isso tudo se desenrolará. Hoje nesse episódio a gente trouxe um convidado para marcar mais um pontinho no bingo do Coqueiro Cast, né? O nosso intuito aqui é trazer todos os participantes do Coqueiro Cast. Agora acho que tá faltando só o Vitor, né? Só o Vitor. Isso, aí logo ele virá aqui também. E Marco Aurélio, seja bem-vindo, se apresente aí para nossa audiência, quem é você, de onde você vem. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Marco Aurélio, o pessoal me chama muito de Marquito ou Marco, fiquem à vontade. É uma honra poder participar aqui com vocês, porque como o Guilherme falou, eu já ouvia o Papo de Calçada, então é muito legal estar aqui. Eu sou mineiro e paulista, né? Eu sou natural de Minas, vocês vão ver eu puxando R um pouquinho, mas eu vim morar em São Paulo para estudar, faço odontologia e estamos aí em quarentena. Tá certo, seja bem-vindo aí e fica à vontade para bater esse papo. Junto com o Marco Aurélio a gente tem a Angélica e o Paulo, né, que já são de casa. E eu vou começar perguntando para vocês aí, pessoal, como vocês estão passando por essa quarentena, se é que vocês estão de quarentena, como é que tá a situação. Até falem, se possível, para o pessoal qual a cidade, né, que vocês estão, para a gente também ter essa noção geográfica aí de toda essa situação no Brasil. Eu vou começar mais porque talvez do nosso grupo aqui, da bancada, pelo menos do Papo de Calçada, eu fui a primeira, né, a entrar de quarentena oficial. Eu sou professora na Universidade Federal de Pernambuco e a UFPE, naquele final de semana do dia 14, né, a gente já tinha decidido entre os grupos de professores, porque eu sou de um campus que fica a 50 quilômetros do Recife, apesar de morar no Recife mesmo. Então a gente já tinha decidido dentro da estrutura do campus que a gente não esperaria um posicionamento da universidade. A gente já iniciaria naquela segunda-feira, dia 16, o nosso esvaziamento, né, o nosso plano de contenção. E aí acontece que os reitores tinham uma reunião marcada para segunda-feira, eles anteciparam para domingo. E no domingo os reitores das universidades públicas, mais a Universidade Católica de Pernambuco, se reuniram emergencialmente no domingo à tarde e já manifestaram então a paralisação até o dia 31 de março. Então eu estou desde o dia 16 oficialmente de quarentena mesmo, e eu realmente comecei na segunda-feira, porque naquele final de semana eu ainda fui a um show no sábado. Então realmente comecei no domingo, né, vamos dizer assim. E estamos aí, né, a universidade está mesmo parada mesmo, nada na universidade está funcionando, chega a ser um pouco assustador para gente que tem trabalho de pesquisa, para gente que tem coisas que não poderiam parar, mas está sendo proibido entrar no campus. As únicas pessoas que podem entrar no campus é uma escala do pessoal da limpeza e somente os vigias, né, porque tem segurança patrimonial. Todo mundo está proibido de entrar. E é assim que a gente está vivendo, né? Assim, fora isso, para eu fazer quarentena é relativamente fácil.
assim, sem muitas dificuldades, principalmente porque eu não tenho filho, né? Acho que quem tá com filho, com criança em casa sem poder sair, talvez esteja enfrentando bem mais dificuldade, mas toda a minha logística é muito simples. Então eu tô realmente reclusa, pouquíssimas saídas, assim, precisei levar meu gato ao veterinário porque ele tá com um probleminha de nefrite, mas só isso, assim, mercadinho aqui do lado, não tô fazendo grandes compras, e realmente levando tudo de uma maneira bem restrita. Bom, no meu caso aqui, eu atualmente moro em Capitão Leão das Marques, aqui no sudoeste do Paraná, próximo à fronteira aqui, né? Já tem casos aqui em Cascavel, na cidade vizinha, Boa Vista, a 20 km daqui, já tem caso suspeito. Todas as cidades aqui ao rodar já em volta de Capitão já declararam estado de emergência, tem toque de recolher, os comércios estão fechados. A faculdade de Cascavel, né, que eu estou cursando publicidade lá, ela fechou naqueles dias, faz umas 2 semanas que fechou já. E a gente está tentando ter aula online com os professores em casa também, por uma ferramenta, um aplicativo, mas como é uma ferramenta, estava comentando aqui com a galera, é uma ferramenta usada nacionalmente e tal, está tendo sobrecarga e não está dando conta de atender a demanda, não sei o que vai ser feito. Os professores não estão dando atividades avaliativas, e então está sendo mais para a gente pôr papo em dia, slides, alguma coisa bem resumida mesmo. A questão do trabalho, logo nessas semanas eu comecei a trabalhar na assessoria de imprensa da prefeitura aqui do município, né, estágio, e bem numa época onde tem informação de manhã, dali 2 horas outra informação, dali a pouco outra informação, então a cada pouco você tem que estar mudando, tem que estar informando a população. A gente, quando está de fora do serviço público, né, pelo menos na parte executiva aqui, tem a visão de que não se trabalha, né, mas pelo menos do estagiário ali está se ferrando bastante. Eu acho que muitos também estão arrancando os cabelos para poder atender a população, e aconteceu até hoje começou a campanha de vacinação dos idosos contra a gripe, né, esse outro vírus. E foi informado de manhã, eles me passaram ontem à noite para escrever alguma coisa, informar hoje de manhã já que a vacinação teria início, e era para as pessoas irem até os centros de saúde e ficar dentro dos carros, né? Para serem vacinados dentro dos carros, para os idosos não precisar sair e entrar no posto de saúde para não correr nenhum risco. E menos de 2 horas, todas as doses disponíveis no município eles esgotaram. Uma campanha normal, isso ia demorar muito tempo, né? Ia ter que prorrogar prazo para vacinar as pessoas, e hoje de manhã o prefeito veio e falou assim, vamos já anunciar, grava um vídeo aqui que já acabou as doses, as pessoas não devem ir mais aos postos de saúde. E é até engraçado que a gente deixou bem claro que não era vacina contra coronavírus, que isso não existe, né? Ainda não temos esse remédio, mas mesmo para gripe as pessoas correram até os postos de saúde para tomar a vacina da gripe, porque acho que elas entenderam, e claro, o alarme que está sendo feito, né? Você ter 2 problemas seria muito mais grave, né? E então é assim que tá as coisas estão aqui na localidade. Acho que muito por causa das fronteiras, né, próximo aqui, mas todos os municípios, claro, muitos preocupados, né, com o governo federal não tá mandando suas diretrizes, mas pelo menos o estadual e o municipal aqui estão trancando tudo, fechando tudo. Até a minha irmã, ela é farmacêutica, né? Então ela também não saiu do serviço, porque as farmácias vão ficar abertas, né? O meu cunhado, marido da minha irmã, ele tem uma agropecuária ali e também tem que manter remédio para os animais, né? E comida para os animais, todas essas coisas também não fechou. Então, e até a gente mandou a menina, faz mais de 2 semanas já, a minha sobrinha da minha irmã lá pra casa dos meus pais, lá no sítio. E daí ela está lá junto com eles, né? E eles ficam lá, e eu vim pra cá, porque a gente sempre tá em contato com as pessoas aqui, então vamos ficar aqui e eles lá, né? Pra gente não ter em contato com eles. Essa situação que tá por aqui. Aqui eu tenho a perspectiva de 2 cidades, né? Eu tenho aqui de Araçatuba, que é onde eu tô recluso, e tem também de Passos, em Minas. Lá de Passos, aqui eu recebo dos meus pais, é que eles já estão fechados já em casa, já tem uns 5 dias já. Eles fizeram a própria quarentena antes de ser imposto, né? Que lá o prefeito decretou estado de emergência, impôs uma quarentena obrigatória e até multa para quem sair na rua, sabe? Então
Lá tá até mais fechado do que aqui em Araçatuba. A perspectiva que eu tenho aqui do estado de São Paulo, que é onde eu tô, Araçatuba, próximo aqui da fronteira com Mato Grosso do Sul, é que é o seguinte: dia 16, que foi a segunda-feira passada, já encerraram as minhas aulas. O governo, as 3 universidades paulistas, né, a USP, Unesp e Unicamp, elas se reuniram e decidiram que as aulas iam ser paralisadas até dia 3 de abril oficialmente. Isso antes do governador decretar o estado de quarentena, que ele decretou agora, que vale a partir de amanhã, a partir do dia 24, né, na verdade. E a partir do dia 24, 15 dias de quarentena, e aí então é tudo fechado, exceto farmácias e supermercados. Eu mesmo já estou há uma semana sem sair mesmo na rua, peço mais mercado até pelo delivery, comida pelo delivery quando eu não faço aqui. Então a única coisa que eu tô tendo ainda que sair para fazer, né, acho que a Angélica vai entender por ser também da área de pesquisa, é ter que cuidar dos animais que estão na faculdade, que a gente não pode deixar eles lá, então a gente tem que estar indo lá tratar, então tá bem complicado ainda. Esqueci de comentar que lá no campus também os únicos que podem entrar são os funcionários do biotério. No caso, até tipo assim, os funcionários do biotério vão, mas a gente tá fazendo um tratamento com os animais, então tipo, eles precisam do nosso cuidado, a gente vai ter que ir. Então, infelizmente, a única coisa que a gente tá tendo que sair pra fazer é isso. É ter que ir lá para tratar os animais. Mas além disso, aqui eu tô bem reclusinho, bem quietinho. Não tô saindo de casa, não. Eu tô em Governador Valadares, né? Minha cidade natal. E assim, o meu trabalho é mais trabalho de manutenção eletrônica. E à noite eu trabalho numa faculdade à distância, né? Então a faculdade à distância parou. Era o mais óbvio, até o mais fácil de se fazer, já que as aulas são disponibilizadas online. Então isso aí não atrapalhou muita coisa. A gente está atendendo os alunos pela internet mesmo. E o meu trabalho na parte de manutenção também, consequentemente, parou. E assim, é um trabalho que não é nada de emergência. Então, quando der o prazo aí que puder voltar a circular, vai voltar tudo ao normal tranquilamente. Espero que não demore muito. Mas aqui em casa a minha esposa, ela trabalha em supermercado, né? Que essa é uma das atividades que não foi interrompida e não pretende ser interrompida. E ela me conta diariamente que está bem preocupado com a situação, porque até essa semana passada tinha muita gente indo aos supermercados, muito idoso, criança indo, sabe? O pessoal não respeitando a orientação de ficar em casa. Mesmo aqui na minha cidade, na semana passada ainda não tinha nenhum caso confirmado de infectados, apenas casos suspeitos que estavam sendo testados. Então, mesmo assim, a gente sabe que é uma situação que, né, depende de cuidados. E é uma cidade assim que é interior, mas é uma cidade média, de médio porte, né, que tem muita circulação de pessoas de outras cidades. É uma região, é uma cidade polo aqui da região do leste de Minas. Então, várias cidades, Vale do Aço vem para cá, até mesmo Belo Horizonte, Teoflotone, que são cidades grandes, do mesmo porte de Valadares, que tem muita coisa, que o hospital municipal daqui é o hospital de referência da região. Então muita gente vem fazer tratamento aqui em Valadares. Então, assim, até me surpreende a cidade não ter tido grandes casos, assim, não ter logo confirmado algum caso. Acredito até mais porque veio do exterior, né? Por exemplo, no Vale do Aço, que fica a 100 km daqui, a cidade de Patinga, Timóteo, já tem casos, mais de um caso confirmado no Vale do Aço, e aqui em Valadares ainda não teve. Mas o que mais preocupa é isso, a circulação das pessoas de forma desnecessária nas ruas, sabe? Tudo bem, pessoas que precisam trabalhar, vão trabalhar, né? Mas acabam, as pessoas que não precisam estão colocando as outras em risco, né? É aquele lance que a gente sempre discute das vacinas, né? Você não toma vacina, não é só por sua proteção, mas para proteger aqueles que não podem tomar vacina também, né? Aquela pessoa que não pode ser imunizada
com todo mundo sendo imunizado, ela consequentemente não vai pegar o vírus, né? E agora é o mesmo conceito, né? As pessoas que precisam sair de casa, se as outras não saírem, né, for o mínimo possível, respeitando orientações, vão estar protegidas também. Porque é muito claro, na realidade, com qualquer doença contagiosa, assim, qualquer doença causada por agente externo, que a fase a fase assintomática também é uma fase de transmissão. Então você pode, qual que é a importância desses primeiros 15 dias da quarentena? Se você respeita esse período, se você fica recluso, na realidade é o tempo para ter certeza que nesse período você não está contaminado. É para ter essa certeza. Então você está recluso, inclusive, para ter certeza de que você não está em contato com... Se nesses 15 dias você não apresentar nenhum sintoma, significa que você se livrou dessa fase, dessa parte da evolução da contaminação. Entendeu? Agora, se você fica para lá e para cá, para lá e para cá, você nunca vai ter certeza que você passou... Qual foi o período que você passou livre, né, da contaminação. E, de repente, transmitindo. Entendeu? Muita gente diz, não tem problema, não estou sentindo nada. Gente, isso é de uma burrice extrema, porque já era para todo mundo, com mais de 10 anos de idade, saber que as doenças que são contagiosas, elas são transmitidas na sua fase assintomática. Por favor, né? Ô, Angélica, o que é fase assintomática? Assintomática é aquela fase que você não desenvolve nenhum sintoma. Você não está sentindo nada. Você não tem nenhuma dorzinha de garganta, nenhuma dor de cabeça, nada, nenhum sintoma relacionado àquela doença. Então você não está sentindo nada, pronto. Né? Isso vale para aquela grande dificuldade que a gente viveu entre os anos 1980 e 1990 com a AIDS. O pessoal não se prevenia, não tem problema, ele ou ela não parece doente, e no final das contas a pessoa podia ser portadora do vírus sem ter nenhum sintoma da doença. Isso aconteceu muito com HIV, e acontece com todas as outras doenças, né? Que são contagiosas, como por exemplo, tivemos aí agora também um susto, ou uma chateação com o sarampo. A fase de não ter sintomas é uma fase que transmite igual, né? Depois que a pessoa tem sintoma, obviamente, em se tratando de Covid-19, ela já está muito incomodada, né? Talvez ela nem tenha tanta mobilidade assim. E outra, qualquer pessoa pode ter o Covid-19, estar infectado com esse novo coronavírus e apresentar sintoma leve a doença inteira. E não é porque assim, eu vou me contaminar com o novo coronavírus, eu vou cair de cama e não conseguir respirar. Não. Às vezes, os sintomas que a pessoa vai apresentar durante a doença inteira é leve. E isso é outro artefato que é usado nos casos de cura aqui de Pernambuco. Pernambuco já tem 3 casos curados, né? Mas o primeiro caso é da mulher que chegou da Itália e já ficou em quarentena. Uma mulher assim, uma condição de vida um pouco melhor, ela já ficou de quarentena dentro do hospital, né? O Real Hospital Português, que aqui é um hospital de alto padrão, né? E eu fiquei bem feliz com a cura dela, que isso fique bem claro, mas ela não representa a maioria das pessoas. E os outros 2 casos, também de uma menina que veio dos Estados Unidos, de 16 anos, e uma mulher de 30 que não saiu do país e que mantiveram domiciliar, não foram internadas. Mas também ninguém fala que os sintomas, qual foi a sintomatologia delas, dessas que nem internadas foram, só foram monitoradas dentro de casa. Então, muitas pessoas podem desenvolver a forma leve da doença sem saber e sair por aí transmitindo, contaminando uma multidão. Então, é muita falta de responsabilidade, muita mesmo. Sim, alguns artigos que eu estava dando uma olhada para poder saber um pouco mais, ficar informado, é que talvez essa parte assintomática do vírus possa durar até mesmo 30 dias. Então, alguns países já estão fazendo a quarentena de 30 dias, se resguardando para essa possibilidade da pessoa estar assintomática durante 30 dias e aí sim começar a desenvolver os sintomas. Então, tem que se realmente tomar muito cuidado, não passar por gripe, porque o pessoal sai na rua achando que é só uma gripezinha e aí espalha numa escala assim de expansão geométrica. É assustador. Porque uma das coisas que foi falado muito
quando começou, né? Quando apareceu esse novo coronavírus na China, ainda em novembro do ano passado, muita gente aqui no Brasil dizia, não, gente, calma, pode não ser tão grave assim, vamos com calma, porque coronavírus, na realidade, é um vírus que todo mundo já teve mais de uma vez. Uma virose que todo mundo já teve mais de uma vez. Então é um vírus velho, é um vírus que acho que ele foi mapeado, se eu não me engano, nos anos de 1950. Então acho que qualquer problema de garganta que a gente teve ao longo da vida pode ter sido por coronavírus. Então muita gente, não, calma, coronavírus é um vírus também, é uma família de vírus também conhecida entre os mamíferos. Então, cães e gatos têm viroses conhecidas com coronavírus. A maior, pelo menos em cão, uma dessas formas tem vacina. Em gato não, mas em gato o maior dos problemas é que esse coronavírus pode sofrer uma mutação e desencadear PIF, né, que é a peritonite infecciosa felina, que é intratável. Ela não tem como tratar e ela mata o gato em pouco tempo. Então, essas formas de coronavírus já são conhecidas em humanos e em outros mamíferos, e que, assim, no humano é a primeira forma de coronavírus que aparece com letalidade, mas os coronavírus são conhecidos pela sua letalidade em outros mamíferos, como, por exemplo, nos gatos. Então, o gato pode ter coronavírus a vida toda e ficar muito bem sem nunca desenvolver sintoma, o que acontece com a maioria deles, graças a Deus. Mas até 2 anos de idade, o coronavírus dele pode sofrer uma mutação, atingir o peritônio, né, essa região da cavidade abdominal, e desencadear um processo infeccioso que não tem nem tratamento nem cura. Então, assim, no começo, em novembro, dizer, não, calma, o coronavírus é um vírus já conhecido, né, dá pra gente ficar tranquilo. Naquele momento, eu mesma não lembrei que existem formas muito virulentas dele. Em novembro, eu também fiquei de olho nas notícias, mas eu também não esperava que fosse acontecer da forma com que aconteceu, ou que tem acontecido. Outro caso que pode afetar e pode contribuir para isso é a necessidade das pessoas de, além de sair de casa, elas estão, comprando. A gente vê notícias, né, principalmente do papel higiênico ou do álcool em gel, que não faz sentido algum. Mas outros também bens, as pessoas, bens não, necessidades, como, por exemplo, só comércios de extrema necessidade para a sobrevivência, né, estão abertos. Como comentei da minha irmã na farmácia e meu cunhado na agropecuária, eles estão relatando, aumento de venda, sabe, no dia, que não era normal, sabe, tipo, vendendo, tipo, 30%, 40% a mais do que vendiam. E as pessoas estão gastando dinheiro, mesmo não tendo álcool em gel na farmácia para comprar, estão comprando outros produtos, não tendo máscara, estão comprando outras coisas. Não sei, só porque aquele comércio está aberto, elas estão gastando o dinheiro delas naquele comércio. E a gente estava comentando com o professor que isso pode ser muito da ideia de que se eu não comprar agora vai faltar depois, ou é muito valioso, eu tenho que ter. Então isso é algo psicológico que está afetando as pessoas, e elas estão desesperadamente saindo comprar sem necessidade. Mas o que, por exemplo, que elas estão comprando a mais, Paulo? Ela chegou a detalhar? Não chegou a falar, mas tipo, o que não faz sentido é que desde o começo da crise eles não têm álcool em gel e nem máscara para vender, né? O que eles têm é só para uso próprio. E outros produtos estão saindo, remédios, não esse com o Bolsonaro veio relatar que poderia ser usado para curar o coronavírus, mas de tudo um pouco, desde dipirona até, sei lá, shampoo para cabelo, sabe? Isso que o Paulo tá falando é bem interessante mesmo, e vai naquilo que eu tava comentando, né, sobre os supermercados. Assim, não tem muita necessidade das pessoas desesperarem, sabe? Porque tudo bem, o abastecimento, sei lá, de verduras, né, pode ser prejudicado. Não sei se de carne, porque carne é uma indústria, né? Não se compra carne em supermercados mais de pequenos produtores, geralmente são grandes frigoríficos,
e funciona como uma indústria tem esterilização e tudo mais, e a carne chega embalada a vácuo no supermercado, então não vai ser contaminado, não tende a ser contaminado e o abastecimento vai se manter. Então, assim, não sei o que o pessoal pensa, sabe? Porque diferente, por exemplo, da greve dos caminhoneiros, que aí sim, né, o transporte das mercadorias estavam sendo afetados diretamente, as coisas faltaram nas prateleiras, mas hoje não, o estoque vai ser reposto, vai ter produtos. Tudo bem, o álcool em gel pode ser que acabe, mas gente, desde o começo estão falando que lavar a mão com água e sabonete bem lavado resolve, sabe? Não tem necessidade de ficar passando litros e litros de álcool gel. O álcool gel é algo para uma urgência, um momento que você não pode lavar a mão, você passa o álcool gel ou então um complemento, mas o principal é tomar banho, lavar a mão com sabonete, bem limpinho, né? Evitar o contato também com o olho, nariz, boca, ouvidos. Isso é tão insano que o álcool gel, por exemplo, as pessoas podiam ter feito o esforço de deixar o álcool em gel para ser consumido por aquelas situações que não tem escolha. Por exemplo, a higienização de corrimões em lugar que não está parando, por exemplo, entendeu? A higienização das maçanetas nas farmácias. Não, e assim, os ônibus, por exemplo, para poder transportar esses trabalhadores da área de saúde, dos serviços essenciais, coleta de lixo, área de saúde, o pessoal que trabalha nos comércios de farmácia e supermercado, usam muitas vezes transporte público. E o álcool em gel seria o melhor higienizador desses ambientes. Água sanitária também tem poder sobre sobre os vírus, né, de maneira geral. Mas imagina o que é toda hora parar um ônibus para limpar com água sanitária. Não é prático, né? Então vai lá com álcool em gel e passa nos corrimões, nos bancos e tal, rapidinho, né? Água sanitária até sair o cheiro, até lavar, não é prático. Então você vê que os momentos em que falta bastante o espírito de coletividade, né? Tem uma cena que eu vi em rede social essa semana, uma cena não, uma foto, de partir o coração. Eu também não sei o quanto existe de verdade naquilo, mas é uma senhorinha idosa, mas idosa, gente, daquela que é curvadinha, sabe? Parada na frente de estantes, dá pra ver assim, o lugar é grande e todas as estantes estão vazias e ela tá com um ar desolado, assim. Provavelmente uma senhora sozinha, sabe? Na Austrália isso, não foi no Brasil, e que imagina, não tem como comprar alguma coisa para comer, porque os insanos foram lá e levaram para o abrigo antibombas, né? Jurando que isso vai acabar daqui um ano. Então, aí você vê quanto falta de espírito de coletividade. O que eu vi, que eu passei na farmácia, sei lá, acho que quando eu fui buscar o Mélio, que tinha passado o dia na clínica veterinária, eu parei então na farmácia porque eu tenho, a minha garganta é sempre muito irritada por 2 motivos, né? Por causa de um refluxo, que eu tenho que é muito nunca para, e o hábito de ser fumante, né? Então volta e meia ela tá muito irritada, para aliviar a irritação eu consumo spray de própolis. Então eu parei na farmácia no caminho e só fui encontrar assim, na segunda farmácia, porque eu perguntei na primeira e depois na segunda, perguntei, tem própolis? Não, acabou. Não, pera, gente. Aí eu fui olhar direito, falei, vou ver então mas onde que ele fica? Porque eu vou ver algum substituto, alguma outra coisa, algum spray para garganta, alguma coisa só para aliviar essa irritação. Cheguei lá e tinha assim um pouquinho desses spray, né? Aí tinha bem pouquinho. Eu peguei tipo os 2 últimos e ainda falei, nossa, eu vou ter que dar uma de doida e pegar 2, né? Eu sempre só compro um de cada vez. E aí eu até mostrei pro balconista, falei, tem sim. Aí ele, não, é porque isso aí a gente fala spray. Spray para garganta, a gente não fala própolis. Aí eu só sinalizei, tá jóia. De qualquer maneira, não tinha mais vitamina C, não tinha mais antigripal. Eu sei porque ficava tudo uma coisa do lado da outra e era uma parte da estante que estava vazia. Então as pessoas acham, tudo muito louco, né? Porque as pessoas acham que não vão se contaminar se tomarem antigripal. Não, o antigripal você toma quando você já está gripado.
Vitamina C é legal, da vitamina C eu entendo, porque ela realmente pode ser um preventivo. É que assim, essa semana, né, desde que começou toda essa crise, nós estamos ativamente no grupo do WhatsApp do Papo de Calçada, até no grupo dos ouvintes também, discutindo sobre o assunto, né, compartilhando notícias e tudo mais. E uma das conclusões que nós chegamos, pelo menos eu cheguei, é que essa crise toda só está revelando muita coisa que já acontece, só que a gente não presta muita atenção, sabe? Relacionado ao trabalho, né, como as empresas lidam com seus funcionários, às vezes um descaso, né, de não se preocupar com a saúde do funcionário e deixar a coisa meio a qualquer maneira, e até essa situação de corrida a farmácias, a supermercados, de, por exemplo, pessoas que não consultam um médico e tomam remédio por conta própria, sabe? Que é uma coisa muito perigosa. Quando se cogitou isso, quando se cogitou que estava se testando um remédio, né? Os hospitais estavam testando um remédio, um composto. As pessoas já correram para as farmácias para comprar aquilo, sendo que elas não sabem como usar, não sabem a dose de como usar. Esse remédio ele é para tratamento, não é para prevenção. Então, se você não tem a doença, não adianta você comprar. Você só vai estar tirando o remédio de quem realmente precisa, sabe? Então, isso que a Angélica falou, né, desse senso de coletividade que a gente não enxerga, cara, isso só é reflexo da nossa realidade, de como as pessoas vivem, né? Esse capitalismo selvagem, né? De como se diz lá na Bahia, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Então bem, eu vejo por aí. Sim, uma coisa que eu tenho para pôr que é da minha realidade é o uso de máscara. Eu na faculdade, na odontologia em geral, a gente usa muito máscara descartável, né? Então geralmente todo ano eu compro umas 6, 7 caixas de máscara assim pra usar. E acabou as máscaras. Tem uma dental aqui que é o pessoal que vende os materiais, né, de odontologia. Eles não estão vendendo mais máscara porque a galera foi lá e comprou muita máscara, sendo que a recomendação de máscara para ser usada é só para quem tá com sintoma. Só que tá todo mundo usando a máscara hoje em dia, né? O pessoal perdeu a linha, tá comprando caixas e caixas de máscara pra sair na rua usando máscara, não sei pra quê. Porque tem gente que tá totalmente saudável e usa a máscara, sendo que os olhos estão expostos, tem os poros, todo o corpo tá exposto. Então a máscara comum que a gente usa na odontologia, que o pessoal compra em farmácias em geral, ela não tem proteção contra o corona e o pessoal tá usando mesmo assim. Mas eu tenho um amigo que foi fazer pós-doc em Washington menos de um mês antes de estourar a pandemia. E aí, claro, né, os Estados Unidos, ainda que a região que ele estava bem pouco atingida, a região de Washington, e aí então parou os Estados Unidos, parou tudo, ele não teve como fazer o pós-doc dele, a família toda no Brasil, a esposa não ia logo pouco tempo depois, não foi, porque os voos para lá foram cancelados. Ficou e ele trancado em casa sem poder trabalhar, ele foi lá, suspendeu a bolsa e deu um jeito de voltar. Ele já chegou no Recife, ele tá em quarentena, ele tá chamando de bunker, eu não sei onde é. Ele disse que eu cheguei e dou sinal daqui 15 dias, né? Tá no Brasil, mas tá em quarentena, não encontrou a família ainda. Ele, ao longo do caminho, ele foi postando as situações nos aeroportos. Então, a começar por Washington, depois Miami e São Paulo, antes de chegar em Recife. Ele mandou uma foto que a gente no grupo, eu passei mal de tanto rir. Era um cara no aeroporto, ainda de Washington, então, portanto, algum estadunidense, a mão com luva, comendo batata frita. Aí esse meu amigo falou assim, acho que ele não entendeu, né? Ele deve estar pensando que as luvas é para não sujar a mão, né? A desinformação é no mundo todo, gente. Não é só coisa de brasileiro. Isso aí é triste, mas é até um meme que tava correndo aí na internet
de quando a gente vê filmes, né, de pandemias ou de invasão zumbi, alguma coisa do tipo, a gente pensa, nossa, como que esse povo é burro, isso nunca aconteceria na realidade. Mas na verdade a gente tá tendo provas que aconteceriam sim, sabe? As pessoas são burras mesmo, não respeitam, né, orientações governamentais ou não governamentais de organizações. As pessoas não ligam, elas não acreditam, elas acham que aquilo nunca vai acontecer com elas, sabe? E até dos mitos aí que se criou nessa confusão toda é que o vírus só mata gente idosa, sabe? Só grupo de risco. Isso é muito perigoso. Sabe? Porque já estão falecendo pessoas que não são o grupo de risco. E se nós chegarmos e nós vamos chegar num cenário onde não vai haver leitos, né? Isso quem está falando não sou eu, são as organizações de saúde, os governos, eles têm consciência disso. Não vai ter leito e a pessoa sem o tratamento dificilmente ela vai conseguir se recuperar. Então pessoas fora do grupo de risco sem tratamento correm sim risco de morrer. Sim, teve agora o último caso no Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi um homem de 33 anos que morreu. 33 anos, na flor da idade, sem nenhum agravamento sistêmico, sabe? Foi, porque é o que tá acontecendo. Na minha cidade, aqui em Araçatuba, só tem um caso confirmado até agora. E até ele é o marido de uma das minhas professoras. Eu tô meio com medo. Mas ele é um homem de 50 anos que não voltou do exterior, nem nada do tipo. Foi contágio, assim, local. E que ele tá super grave na UTI. E com falha nos pulmões, lesões nos pulmões. Fez a tomografia e deu lesão no pulmão. Então não é porque você é novo ou é velho que você vai precisar do tratamento. Então tem que desmistificar esse tipo de coisa. Isso tá triste. E em relação à medicação, a essa medicação que o digníssimo presidente anunciou como cura, já tem casos de intoxicação na Nigéria. Então já foram registrados casos de pessoas que foram intoxicadas com esse composto, pensando também que, sei lá eu o que, né? Que dá para tomar de qualquer jeito. Sendo que a galera não sabe que nenhuma medicação é para ser tomada assim, nem paracetamol, né? O pessoal toma paracetamol para curar ressaca. Tipo, e paracetamol é uma medicação super tóxica pro fígado. Inteligência grande. Então, assim, para ter uma ideia, nem a medicação que parece ser a mais comum, a mais tá tudo bem, não tem nenhum problema tomar, eu tô com uma dorzinha aqui, eu tomo, ela tem potenciais tóxicos. Imagina uma medicação que foi desenvolvida para tratamento de doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, né? Como, por exemplo, outras doenças causadas pelo HIV. Então, pensa, sabe? Usar um pouquinho o tico e o teco que tem dentro da cabeça não custa não. Se nem o paracetamol é uma medicação que pode sair tomando de qualquer jeito, quiçá uma medicação que tem o potencial que essa medicação aí tem, né? A cloroquina. Cloroquina e hidroxicloroquina. Então, pra mim é um trava-línguas. Já deu intoxicação, quer dizer, intoxicação grave, intoxicação séria por automedicação. Então é isso, assim. Então o pessoal também relaxa muito. Não, já tem uma medicação aí. Primeiro que ela está em teste, primeiro que ela tem que ser associada com azitromicina, de alto potencial de efeitos colaterais, incluindo cegueira e anemia hemolítica, que é uma anemia difícil de se reverter. E o pessoal levando, sabe, não sei se é na brincadeira, não sei se é na burrice, não sei se é no puro egoísmo. Eu sei que a gente tem comentado, nesse momento a gente está vendo aflorar o pior da humanidade, e eu espero que a gente veja o quanto antes aflorar o que é de melhor na humanidade também, né? E uma coisa assim, a gente também tem observado o posicionamento do governo, né? Eu sei que é um assunto complicado da gente entrar, porque até quem ouve o Papo de Calçada sabe que nós somos muito a favor da democracia, né? Esse presidente ele foi eleito democraticamente, mas não concordamos necessariamente com o que esse desgoverno que está havendo aí, né?
Eu particularmente respeito o processo eleitoral, vamos cumprir essa sentença aí de 4 anos, sabe, ainda faltam 2 anos e meio praticamente, mas a irresponsabilidade que o governo tá tendo, o governo federal principalmente, é algo bizarro, sabe, é algo que faz a gente repensar muita coisa. Porque nessa de querer... Porque assim, o nosso governo federal, ele é um governo totalmente populista, né? E um governo totalmente populista, ou seja, que não toma medidas que vai contrariar a população ou que quer agradar a população a todo custo, ele não necessariamente vai fazer as coisas corretas, as coisas que devem ser feitas. Ele quer apenas se proteger, sabe? Ele quer se eximir de qualquer coisa. Então, assim, às vezes a gente critica, por exemplo, as falas do presidente em relação a é só uma gripezinha, já está sendo o Hospital Alberto Einstein, né, que ele não fala nem Albert Einstein, ele fala o Hospital Alberto Einstein, os grandes pesquisadores, os grandes médicos do Hospital Alberto Einstein já estão testando um remédio para o tratamento, coisa que não é assim, gente, sabe? O negócio é que a fala dele transmite algo que já estamos perto de achar um remédio, e não estamos. Os hospitais estão sim fazendo, né, testes, mas são suposições às vezes, né, são ideias, hipóteses, né? No método científico a gente trabalha primeiro com uma hipótese, depois a gente vai pegar essa hipótese e testar a hipótese, né? E existe todo um processo, e depois de testada a hipótese se testa outras também até chegar a uma confirmação, coisa que leva tempo. A gente tem aqui, né, o Marco Aurélio e a Angélica, que são da área da saúde, né, da área biológica, que estão muito acostumados a lidar com esse tipo de testes, né, testes em animais. Então, assim, as falas do governo a fim de amenizar a situação, e também não sou a favor de criar pânico, mas a gente tem que passar a verdade, sabe? E isso muitas vezes pode deixar a população relapsa, sabe? Não, semana que vem, mês que vem já tem uma cura para isso aí, isso é coisa que vai passar rápido, sabe? E ao invés de mostrar para a população, gente, os estudos eles mostram que esse vírus vai ficar aí por 1 ano pelo menos. Gente, isso significa que mesmo controlando a situação, pessoas que não forem expostas e não criarem anticorpos a esse vírus, se elas forem expostas futuramente, elas vão ter a doença, sabe? O que se está querendo fazer hoje, a preocupação hoje é em diminuir os casos, diminuir as ocorrências. Para diminuir as ocorrências, o que vai acontecer? Os leitos que nós temos de hospitais tenderão a ser capazes, não serão, mas serão, né, as pessoas doentes conseguirão ser atendidas. Se a gente achatar muito a curva, a ideia de achatar a curva é isso, diminuir a relação de pessoas que precisam de leitos com leitos disponíveis. Futuramente, com essa curva achatada e com o número de doentes proporcional ao número de leitos, as pessoas que ficarem doentes vão conseguir ser atendidas normalmente, e aí o número de mortes consequentemente vai abaixar. Então a preocupação hoje não é de curar, é de diminuir a transmissão, sabe? É uma amenização, né? A gente quer amenizar a ação do vírus, para futuramente a gente ter condição de tratar as pessoas que ficarem doentes, porque as pessoas vão continuar doentes, as pessoas vão continuar tendo casos, sabe? Vão ser contaminadas. Cidades de interior, por exemplo, ainda vão chegar casos, sabe? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo estão tendo os casos agora, mas futuramente essas doenças vão chegar no interior do Brasil, que é uma outra realidade. Entendeu? É uma outra realidade. Então a gente tem que ter consciência de todo um processo. E eu acho que o governo falha nisso, de não esconder, mas de querer amenizar a situação, de passar um pano, né, falando na gíria atual aí, passar um pano na situação, não deixar parecer que é algo alarmante, quando né? Eu acho que hoje a gente precisa de fontes confiáveis, de pessoas que falam a verdade e que mostrem para a população quão preocupante é a situação. Mano, mas
acho que quem tá seguindo o nosso presidente, esse excelentíssimo Bolsonaro, é só o pessoal mais gado mesmo. Porque a galera mais rica, né, a classe empresarial que talvez teria condições de uma UTI particular, um plano de saúde, já percebeu que se a crise se alastrar mais e chegar num pico mais alto, as pessoas vão jogar dinheiro na cara do médico e o médico não vai ter o que fazer, sabe? Não tem como atender. Sim. É de uma irresponsabilidade muito grande o que ele fez com relação a esses medicamentos novos, porque para dar um exemplo assim bem fácil, eu trabalhei com animal, com rato, para tratar, como que eu vou explicar mais fácil, uma reposição óssea através da utilização de chamate. Então a gente dava chamate pro bichinho, a gente extraía um dentezinho dele lá e via a recuperação dele quando ele tomava chamate. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, chamate faz você ter mais osso, é muita responsabilidade minha eu chegar pra vocês e tirar uma conclusão de um estudo totalmente preliminar e totalmente assim inicial pra poder alarmar a população. Aí a população vai lá, extrai um dente e não toma um remédio, toma só um chá. Aí como é que fica? E olha que isso acontece muito, viu? Muita gente, assim, de modo geral, assim, por exemplo, gengibre tem ação anti-inflamatória, então eu não preciso ficar tomando remédio quando eu tô com uma inflamação. Deixa eu dar um exemplo bem comum, que é a inflamação na garganta, né? Eu tô aqui com a garganta já está inflamada, aí a pessoa quer tomar cuidar com gengibre ou alho, né? O alho, mel e tal, sendo que elas também não entendem a diferença da prevenção. Né? Então eu vou me usar de exemplo, eu vou tomar minha liberdade de me usar de exemplo. Eu tenho essa facilidade de estar com a garganta irritada por 2 motivos. Então constantemente eu faço uso de própolis, eu não gosto de consumir gengibre, e muito uso de alho, mas eu não estou com isso querendo eliminar alguma inflamação que eu já tenha. Eu quero com isso eliminar a chance de eu vir a ter, porque meu primeiro sintoma é a irritação, entendeu? E aí então eu vou lá, compro própolis, e caprichar no alho na comida para mim é meio comum. Usar um gargarejo que tenha sal, vinagre ou gengibre, para mim é para evitar. As pessoas não entendem a diferença de algo que pode ser preventivo do algo quando você já tem o que a gente chama, né, de fase aguda, ou seja, você já está doente, né? Então aí você precisa de remédio, filho, desculpa. Qualquer outra coisa você pode usar para prevenir. Então tô aqui, minha garganta tá irritada, eu fui lá e comprei própolis, porque eu não quero que ela inflame, né? Mas depois que ela tá inflamada, filho, eu tenho que ir pro médico, eu preciso que o médico olhe e veja se eu realmente preciso de um anti-inflamatório, porque eu sou chata pra caramba pra me automedicar. O Marquito deu o exemplo dos ratinhos e o chamate aí. Depois que você conclui o estudo, quantas vezes esse estudo tem que ser replicado por outros pesquisadores em outros lugares com indivíduos diferentes para ele poder ter alguma chance de ser aprovado? Tem que ser muito replicado, assim, porque a gente vai ter que publicar esse artigo em alguma revista de impacto, e aí alguém vai testar essa hipótese, sei lá, com coelhos, depois com macacos, e aí depois de passar por todos esses estudos animais, aí a gente teria que fazer um estudo clínico com pessoas, e o que já leva a ética já é muito mais difícil de se colocar, então demora muito, bastante. Eu levantei essa questão porque esse dia eu tava vendo um artigo, não sei do que era um vídeo, que muitas dos remédios, né, e caso esse coronavírus também, claro, vai gerar muitas pesquisas e tal, elas ocorrem em países que têm estrutura, né, digamos de primeiro mundo, entre aspas, e lá pode ser que num tal grupo de pessoas isoladas e tal, esse remédio funcione, mas os habitantes aqui do Brasil, claro, somos todos humanos, mas existe uma diferença, né, do que as pessoas consomem e tal, genética, e que pode não funcionar aqui. Então, você alarmar um remédio que pode ter o caso de ter funcionado em um pequeno grupo lá na Alemanha e vai funcionar aqui no Brasil é totalmente errado, né?
O meio ambiente influi demais, é infinitas variáveis, de um local para o outro, de um indivíduo para o outro. É por isso que a gente fala dessa irresponsabilidade gigantesca do governo, né? Que está se preocupando muito mais com o resultado econômico, né? Que a gente pode até entrar depois, do que no resultado da população, sabe? Na vida da população. Quantas pessoas podem ser afetadas por esse tipo de comportamento, enquanto ele visa somente, assim, a economia pura e simplesmente. Sendo que, assim, na realidade, o impacto na economia é algo preocupante, porque tudo que impactar a economia vai impactar a nossa vida, e não vai ser legal, mas o detalhe é ficar dando a importância como se só isso fosse importante, né? Eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa, sei lá, numa distração, ao nos ouvir, pode pensar que nós não damos importância ou que a gente não está nem aí para o que vai acontecer na economia. Isso não é verdade. A gente está bem preocupado com todos os impactos, porque para a gente a economia é importante, sim, porque cada um de nós aqui depende, todos, né? Qualquer coisa, impacto que tenha na economia vai ter sobre a gente. Mas o que é irritante nesse presidente aí, e que foi, sim, eu gosto de, quando o Guilherme enfatiza, ele foi eleito num processo democrático de direito, e o resultado das urnas é soberano, então a gente respeita, porque é uma escolha da população. Mas é difícil, gente, é difícil de ser conivente com a forma com que ele governa. E agora, especialmente com o que está acontecendo aqui, em relação a essa pandemia. Então, eu gostaria muito de enfatizar: não fiquem tomando medicação, não é assim que funciona. Se você não tem sintoma e quer deixar o seu organismo mais forte, capricha na alimentação, em itens que assegurem a manutenção da imunidade do teu corpo, fruta, fibra, alho, enfim, que assegurem que o seu corpo está forte no caso de ter algum contato, mas não pensa que a alimentação vai evitar que você fique doente. O que ela vai é que você, diante do contato com o vírus, você vai ter um organismo mais fortalecido para não ser dominado por ele, né? E pela gravidade dele. Mas isso não vai evitar de te deixar doente. Então não adianta vir com essa assim: não, eu tô tomando vitamina C. Essa é outra coisa, estupidez, né? Eu tô tomando 2 gramas de vitamina C por dia. Cada organismo só absorve 1. Você pode tomar 700 gramas, 1 quilo de vitamina C. O seu organismo só vai absorver 1 grama. Ainda na questão da economia, a Angélica falou que pode parecer que a gente não tá ligando pra economia quando fala assim, mas, cara, se as ações não forem tomadas agora, se as pessoas não se conscientizarem, se o governo não tomar as medidas, nem a longo prazo, mas a médio prazo vai ser bem pior, entendeu? Do que a quebra da economia agora. Para depois, o tanto de pessoas, e algumas estatísticas que eu tava vendo, se as atitudes não fossem tomadas, é 1 milhão de indivíduos só no Brasil, sabe? Que vai pra cidade dos pés juntos. E isso é um grande arrombo na economia. Olha, aí quem vai editar fica livre para cortar fora esse meu comentário se achar que merece ser cortado. Mas, gente, eu chego a pensar que parte da estratégia do governo Bolsonaro é fazer essa limpa mesmo, porque pensa, existe uma chance muito grande da maior parte da população que morrer ser a população, estou falando com chance, tá? Eu não estou falando que é o que vai acontecer, mas vamos supor que comecem os óbitos em nível muito alto, que eu torço muito para que isso não aconteça, mas qual é a chance de ser a galera de baixa renda? É maior por vários motivos, é maior. Então, é o pessoal que não está conseguindo, são os funcionários domésticos que os patrões não dispensaram, etc. e tal. São as pessoas que andam de transporte público e tal. Então, imagina, ele vai se livrar de um número muito grande de desempregado, inclusive. Aí o nível de desemprego vai cair.
Às vezes eu fico pensando que isso tudo não é uma estratégia para falar, não, agora o desemprego cai. Eu acho que seria mais para um episódio de teoria da conspiração. Mas sabe o que faz a gente acreditar numa coisa dessa? A falta de empatia com essas pessoas, a falta de preocupação com esse grupo, sabe? Porque o grupo de risco são normalmente pessoas que necessitam do governo, de ajudas do governo, sabe? Gente, nós vivemos num país onde a população não tem grande renda, sabe? A maioria da população vive com menos do que salário mínimo, sabe? Então, quando a gente fala ao longo dos anos, a gente vem sempre tocando esse assunto, liberalismo é bom. Eu acho até bom, tem pontos legais, sabe? Eu acho que todo viés de política, ele tem pontos positivos. Mas a gente vive num país onde as coisas não podem ser tomadas, as decisões não podem ser tomadas olhando países de realidades totalmente diferentes. Por exemplo, você não pode olhar para um Brasil e agir como uma Dinamarca, como uma Suíça, sabe? Às vezes eu fico chateado com gente, porque o IDH da Suíça é tal e o Brasil, olha onde o Brasil tá. Gente, são realidades totalmente diferentes, sabe? Não tem como se comparar essas coisas. Então, quando a gente vem batendo nessas teclas de que beleza, né? O neoliberalismo estão querendo a onda essa agora, beleza, mas tem que se olhar diferente, não se pode aplicar como em outros países, sabe? O Brasil, por exemplo, nós recebemos a notícia no dia da gravação de que precisou do Supremo Tribunal Federal barrar o cancelamento de Bolsas Famílias no Nordeste, sabe? Numa situação como essa, precisou de um outro poder, né, do poder judiciário, intervir para o executivo não tomar esse tipo de ação, né? Na própria MP, né, na medida provisória que saiu no dia 23 de março, o dia que nós estamos gravando esse episódio, o executivo iria autorizar a suspensão de contratos por 4 anos, por 4 meses de trabalhadores, né? Então as empresas poderiam suspender contratos, consequentemente suspender pagamentos durante 4 meses, sabe? Numa crise dessa, isso vai totalmente contra a necessidade da população brasileira, sabe? Ao invés do governo ir de encontro e subsidiar, e aí eu não sei o que poderia ser feito, porque eu não sou da área de economia, mas o governo deveria ir na mão da população e não em contramão aos trabalhadores, porque muita gente que deixaria de receber salários são trabalhadores de salário mínimo, são pessoas que trabalham no comércio, no varejo, que não é do ramo não é o varejo alimentício, né? Não é restaurante nem supermercado, é o pessoal que vende peça para automóvel, que vende peça de eletrodoméstico, sei lá, Rede Varejista aí, Casas Bahia, Ricardo Elétrico e tantas outras, Magazine Luiza. Esse pessoal que está parado, vendedores, sabe, que estão em casa e gente, esse pessoal ou trabalha de salário mínimo ou é comissionado, sabe? Esse pessoal já passa dificuldade, sabe? Um corretor de imóveis que trabalha por comissão, essa pessoa já está tendo problemas com a sua renda, vai ter problemas. A retomada do setor imobiliário, por exemplo, vai demorar. Essas pessoas no futuro já vão ter problema. Você cortar você dá incentivo, né? Como é que fala assim, chancela para que se corte salários, que se suspenda contratos, né? Suspenda contratos de trabalho, e tipo assim, é o governo jogando a população na fogueira, sabe? Aí é o que dá margem para interpretações como essa que a Angélica fez, que num mundo normal, né? No mundo normal, a gente entende que isso é parte de uma teoria da conspiração. Mas quando a gente tem um governo com medidas tão absurdas, tão descabíveis, tão sem noção, sabe? A gente tem um presidente que toma esse tipo de atitude,
faz a gente imaginar qualquer coisa, sabe? Faz a gente pensar, poxa, então deve ser essa a intenção do cara, sabe? Ele, já que ele está diretamente cortando as coisas, sabe? Se dos que estão vivos, deve ser que ele tá querendo que a gente morre, sabe? Porque se uma pessoa daqui a pouco não vai morrer de coronavírus, vai morrer de fome, sabe? Vai ter família que vai morrer de fome. Coisa que acontece, gente. Eu sinto muito, eu sei que a maioria dos ouvintes de podcast são pessoas que têm acesso à internet e têm acesso a um padrão de vida, não vou dizer rica, mas que consegue, né? Se você tem internet na sua casa, provavelmente você tem o que comer todo dia. Mas tem gente que não tem o que comer todo dia, gente. Tem gente que se não trabalhar no dia não come o pão do dia seguinte, sabe? Isso é a realidade do Brasil, gente. Isso não é África, não é países, sabe, da Ásia, China. Não, gente. O Brasil é assim. Se você não conhece o Brasil, se você não sabe como que é a vida numa periferia, numa cidade de interior, numa roça, numa cidade pequena que não tem indústria, sabe? A vida é assim. As pessoas vivem um dia de cada vez, trabalhando, sabe? Para ganhar o pão do dia seguinte. Então, a gente não pode ter um governo que haja nessa contramão. Por mais que seja de direita, de esquerda, não é obrigação de um governo de esquerda atender a população e de um governo de direita se eximir de atender socialmente a população, sabe, de ter medidas sociais. O governo, nesse momento, ele tem que estar do lado da população. A gente paga, nós somos contribuintes, sabe? Nós pagamos impostos. Para quê? Para num momento de crise, nós termos essa salvaguarda do governo. Exatamente. E por isso que a gente tem, eu digo a gente, de tantos grupos que eu faço parte de discussão, uma preocupação muito grande, que é com os nossos, eu não falo nem o pessoal de baixa renda, eu falo com os nossos miseráveis mesmo, eu falo com os nossos, sobre os nossos, nossas pessoas em condição de rua, eu falo sobre os que vivem em comunidades de favela que por si só já são aglomerados. Eu falo dessas situações e eu convivo, né, por escolha minha, opção de vida minha, eu convivo dentro de uma, né, com a Nação de Maracatu que eu faço parte, frequento a comunidade do Bode, que é uma comunidade de favela aqui no Recife, e olha que é uma das comunidades de favela que menos tem, ainda que tenha problemas graves, diante de outras aqui na cidade, é uma das que menos tem. E você não encontra, como estrutura de onde as pessoas moram, uma capacidade de ficar higienizando as mãos toda hora. Entende? As casas são muito pequenas, muito pequenininhas mesmo, espaço em que vivem 4, 6, 8 pessoas. Num quarto dorme pai, mãe e 3, 5 filhos no mesmo quarto. Entende? Então, já é, por natureza, um aglomerado. Infelizmente, o que eu tenho notícia de comunidades por aí, de comunidades urbanas, né, de favela pelo Brasil inteiro, é que, via de regra, os moradores ainda não entenderam. Eles continuam na rua, continuam indo para lá e para cá, as crianças correndo para lá e para cá como se fosse férias, assim... primeiro que então não tem nenhum esforço de um poder público de alguém ir lá, algum agente de saúde, sabe, abraçar a causa e falar, não, vamos fazer um trabalho de conscientização dessas pessoas, porque caso essa virose chegue nessas comunidades, e a chance, vamos ser realistas, é muito grande que chegue, né, como eu desejo, gente, acordar amanhã, sabe, e falar, nossa, acabou, sabe, acabou, sem mais pessoas contaminadas, mas eu sei qual a chance disso acontecer, é mínima. Então existe uma chance muito grande dessas pessoas contaminarem. Imagina esses aglomerados de pessoas com um contaminado. É muito rápido, a comunidade quase inteira vai estar contaminada. E alguém tem noção de quantas pessoas vivem nessas situações? Só no Recife ultrapassa milhares de pessoas, ultrapassa dezenas de milhares. Eu não vou dizer um número que eu desconheço, mas eu vi hoje uma live, comecei a ver, só vi o comecinho de uma live no Instagram do Boulos,
Eu entrei rapidinho para saber do que é que ele estava falando, né? E o Boulos como médico. E eu escutei ele dizer que só numa das regiões de São Paulo, a cidade de São Paulo, numa das regiões, tem uma comunidade de 25 mil pessoas. Gente, fala sério, 25 mil pessoas. A comunidade do Bode, eu não tenho ideia de qual é o tamanho, mas em Recife, as comunidades todas vão chegar a dezenas de milhares. Imagina todo mundo. Então, a gente tem uma preocupação, sabe? Claro que eu tenho preocupação com os meus, com a minha mãe, com a minha avó, com os meus irmãos, com todas as pessoas que são importantes para mim. Tenho preocupação comigo, mas o meu coração, eu não sei dizer assim, ele aperta de um jeito quando eu penso nessas pessoas que estão abaixo de uma linha de baixa renda. Sabe, quando eu andei pelas ruas, né, nesse vai e vem de veterinário, e vi carrinheiro, e vi pessoas deitadas na porta das igrejas, dormindo, assim, 2, 3 da tarde, quer dizer, pessoas em condição de rua. E aí? O descaso com elas é uma higienização social. Ponto. Se de propósito ou não, a questão é outra. Mas fazer pouco caso dessas pessoas nesse momento é não se importar com o processo de higienização social. É de propósito ou não se importar se elas sumirem do mapa. E é isso que a gente tava falando. Acaba que essa ideia que a Angélica falou, né, de a princípio parece uma teoria da conspiração, mas assim, é teoria da conspiração do governo ter essa intenção, mas que isso consequentemente pode acontecer, pode, sabe? Isso pode acontecer. Então é meio louco. Eu tava vendo, tô acompanhando alguns jornais, né, essa semana, e numa das reportagens eles fizeram uma reportagem numa favela, que é uma área preocupante, né, justamente por causa do que vocês falaram, da aglomeração, e uma senhora falou, olha, eu compro aqui na minha compra, né, mensal, vamos dizer assim, 2 sabonetes. Quando acaba, a gente lava a mão com água, só com água, sabe? Não tem, acabou, 2 barras de sabão, gente, sabe? E olha, gente, que sabonete é uma coisa muito barata. Um sabonete baratinho aí, às vezes é 50 centavos, sabe? É algo muito barato e as pessoas não têm condição de comprar muito. O que é 2 barras de sabonete para uma casa aí com 5, 6, 10 pessoas? Não é nada, sabe? Não é nada, é uma semana. E as outras 3 semanas, sabe? Então, isso que às vezes é bom a gente enfatizar, que o Brasil é muito grande, sabe? O Brasil é muito grande. Às vezes nós vivemos nas nossas bolhas, né? Como eu, por exemplo, vivo num bairro de classe média, de pessoas que têm sim um certo privilégio, tem segurança, tem acesso ao hospital muito fácil. Se a gente fechar os olhos para as outras realidades, até certo ponto vamos dizer assim, um pecado, sabe? Porque existem realidades muito, muito preocupantes e a gente não pode ser relapso nesse momento, sabe? Justamente por a gente ter condição, por exemplo, de ficar numa quarentena, como eu tenho, a Angélica tem, a gente deve ficar, sabe? A gente deve, porque a gente tem essa condição, então nós devemos fazer isso para tentar ajudar até aqueles que não têm essa condição. Exatamente, eu compartilho exatamente desse senso de responsabilidade. Eu tenho noção do meu privilégio, tá? Não pensem que quem está ouvindo, mas é fácil dela falar assim, afinal de contas, o salário dela não está atrelado a uma produção instantânea, como um corretor de imóveis, como, enfim, como tantos profissionais que dependem da produção instantânea, né? Mas eu só quero que as pessoas também não esqueçam que eu preciso repor tudo isso. Quando a vida voltar ao normal, esse tempo que eu fiquei parado, eu tenho que transformar isso em reposição. O mesmo número de horas que eu fiquei parado é o mesmo número de horas que eu vou trabalhar a mais. Tá? Então, não é ficar em casa coçando e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Seja como for, mas eu tenho sim noção do meu privilégio de poder fazer isso. E é em nome desse meu privilégio que eu estou
que eu busco fazer o melhor que eu posso dentro dessa quarentena, sabe, meu melhor que eu posso mesmo, o mais perfeito possível, sabe, em nome das pessoas que não podem, sabe. Um outro grupo que corre um risco muito alto de contaminação são os próprios profissionais da área de saúde, os médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, porque no Brasil, os grupos de saúde, assim, os profissionais de saúde, não têm acesso aos equipamentos de segurança realmente necessários para algo dessa proporção. Eles usam essas mesmas máscaras cirúrgicas que você, o Zé da Couve, compra em qualquer loja de equipamento especializado. É a mesma máscara. Ela não protege contra a contaminação. Então eles estão tão expostos quanto, ou muito mais, na verdade, do que a gente, porque eles estão lidando com o problema. É outro grupo que me preocupa. Se eles começarem a adoecer, ferrou, gente. Ferrou. Tem um caso, né, de um médico em Curitiba, de um médico muito atuante no sistema público, tipo um medicão, desculpa o palavrar, mas tipo um médico fodão mesmo, daquele que vai e atua nos hospitais públicos e atende todo mundo e põe a mão na massa. Ele está em estado gravíssimo. E disse que uma das coisas que mais pesa nele meu irmão estava falando, que uma das coisas que mais pesa quando ele falou, né, o médico, é de quantas pessoas ele pode ter contaminado. Vem um médico ainda com essa preocupação. Então, os profissionais de saúde estão numa situação de risco muito forte. Então, em nome de quem? Os coletores de lixo, gente. Os coletores de lixo estão trabalhando do mesmo jeito, entendeu? Então, e se eles pararem, a gente está ferrado. Porque imagina você não podendo ter que guardar o teu lixo em casa porque não tem onde pôr. E você é um idiota que vai lá e compra uma máscara que não é pra você usar e joga no lixo comum, e o cara vai lá recolher e contamina ele, aí você vai estar estragando a vida de mais pessoas. Entendeu? Então, em nome dessas pessoas que não têm escolha, eu vou fazer sim a minha quarentena e vou pegar no pé de quem poderia fazer e não faz. Você falou do médico, eu tenho um amigo bem próximo meu, que é lá de Passos, que ele já tá na residência lá em Jundiaí. E diz que lá tá bem puxado pela proximidade com São Paulo capital. Ele falou que a recomendação que foi passada para eles, tipo assim, dos superiores do hospital, é que assim, vocês vão ser contaminados. Vocês vão ser. Não tem como vocês escaparem mais. Então reforcem o sistema imunológico, porque vocês vão ser. Então, os médicos já estão, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, até mesmo dentista, né? Vários dentistas trabalham dentro de hospital, dentro de UTI. Eles já estão com a perspectiva de que vão ser contaminados. Então, a gente tem que fazer essa quarentena realmente assim para fazer a nossa parte, porque a parte que depende dos profissionais já está sendo feita, infelizmente. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Gente, vamos aproveitar que o pessoal, né, tá em quarentena ou tá ficando mais em casa, né? Vamos indicar algo para as pessoas assistir, ou um livro para ler, uma música para escutar e dar uma relaxada. O que vocês podem indicar aí para os nossos ouvintes que estão na quarentena, aproveitar esse tempo parado em casa? Não livre, né, mas parado em casa. Aproveitando que eu tô aqui, né, eu tô tendo que fazer algumas coisas em inglês, que eu tô tendo que escrever uns artigos, umas coisas, e aí o inglês não é lá aquelas coisas, né, então a gente tem que sempre melhorar. Então eu tô fazendo o seguinte, para dar uma melhorada no inglês. Eu tô pegando livros, de ficção mesmo, mas que eu já li em português, e tô pegando as versões em inglês deles, e tô relendo, né. É uma coisa que tá ajudando muito, porque como eu já sei o direcionamento daquele livro, então eu já consigo pegar bem mais fácil as palavras. Então eu vou indicar para as pessoas fazerem isso, buscarem um pouco isso, buscar versões em inglês de livros que você já leu, para você poder melhorar o seu inglês. É uma coisa que eu tô fazendo que tá ajudando muito, muito, muito mesmo o meu inglês, tanto no understanding quanto na escrita. Qual o livro que você tá lendo aí? Eu tô relendo Harry Potter. Eu já reli, eu gosto muito de Sidney Sheldon, não sei se vocês conhecem, é o escritor Nossa,
Nossa! Nossa, muito bom. Eu gosto muito dele. E eu já reli alguns, né? Eu li Sombras do Verão, e aí eu reli agora em inglês. Eu li A Ira dos Anjos, tô relendo em inglês. Então, agora eu parti pro Harry Potter, que é a infância, né? Aí eu tô lembrando um pouquinho. Mas Sidney Sheldon é uma boa indicação, viu? Muito bom. Bom, gente, uma das coisas que estão batendo muito na tecla nessa época de crise é buscar informação, e informação mais ou menos certa, né? Porque o que rola na internet é desinformação. Ainda bem que a gente vê algumas pessoas indo presa, ou por se cumprir a quarentena, ou por espalhar fake news, né? E eu quero indicar aqui o canal do Átila Yamarino, o cara do Jovem Nerd lá. Ele tá fazendo um trabalho muito bom no YouTube e no Instagram de divulgar informação. Ele é um divulgador científico e ele também é virologista, acho que é esse o termo. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele é. E então e ele faz drops, né, pedaços do vídeo e tal, que você pode espalhar pelo WhatsApp para ajudar que informação boa chegue nas pessoas. Então eu acho que muitos que escutam aqui o Papo de Calçada devem conhecer o trabalho dele, mas faça o favor de compartilhar aí, que o cara tá ajudando bastante nessa época. Eu tenho várias indicações aqui, uma delas é bem resumida, mas eu vou começar por Grandes Olhos, que é um filme de 2014, disponível na Netflix, e que é um dos poucos filmes em, 20 anos, do Tim Burton, que não tem a Helena Carter e nem o Johnny Depp. Então não é aquele filme. É um filme que ele conta a história, né? Então, baseado em fatos, baseado na vida real, de uma pintora que eu nunca tinha ouvido falar e adorei saber do trabalho dela, ela é estadunidense, ou era, enfim, chamada Margaret Keane. Ela vai se destacar nos anos 50, 60, não sei ao certo, agora não me lembro ao certo, por inovar ou vir com uma técnica exclusivamente dela, que é pintar criança com os olhos muito grandes e expressivos. É muito diferente do mangá, tá, gente? Não tem nada a ver com aquela ilustração japonesa. É muito diferente. E aí conta toda a história dela, que ela foi uma das primeiras mulheres a compor o número de mulheres divorciadas nos Estados Unidos daquela época. Então toda a dificuldade que ela tem de se estabelecer como pintora. Então ela volta a se casar com um cara mau caráter pra caramba, e aí eu não vou seguir muito com a história, mas é como ela vai seguir a luta dela. Só tem uma coisa um pouco estranha aí, que pode parecer para quem vai assistir, então fica atento, que assim, eu vou fazer um asterisco aqui sem spoiler, mas existe aí a igreja das Testemunhas de Jeová fazem um pouco de proveito desse filme, e vocês vão entender por quê. Tá, mas espero que vocês assistam ele com os olhos críticos nessa questão de por que é que a igreja das Testemunhas de Jeová tira um pouco de proveito e autopropaganda dessa história. Vale a pena conferir, saber do que é que eu estou falando e fazer uma análise crítica a partir daí. A outra indicação que eu faço é que eu sou realmente muito coruja, puxa-saco, baba-ovo, entendam como quiserem, da cultura pernambucana. Então, mesmo sem ser pernambucana, né? Quer dizer, eu sou pernambucana por opção. E aí, então, eu sei que é uma iniciativa que pipocou pelo mundo. No Brasil deve ter vários outros polos que estão fazendo a mesma coisa, que é o festival Recife em Casa. Com IN, como se fosse em inglês. Recife em Casa, muito presente no Instagram, tem um perfil para isso, e que no sábado passado, foi sábado 21, fez o primeiro festival, e aí eles estão se organizando para fazer o próximo, que é com artistas locais, fazendo lives sequenciais. Então, na hora que termina os 20 minutos de um, ele chama o próximo numa live compartilhada, eles fazem uma jamzinha assim, e aí passa para o outro. E assim foi praticamente o sábado o dia todo até altas horas da noite. Obviamente eu não vi o festival inteiro, mas eu vi a sequência do Vitor Camarote e do Roger, que era do Bom Sucesso Samba Clube. Vi a sequência dos dois e não pude seguir.
Então, fiquem de olho nessas lives, fiquem de olho nos seus artistas, e a minha propaganda é o Festival Recife em Casa. Segue lá, eu não tenho a menor ideia de quando é que eles vão conseguir organizar uma próxima, porque pensem na dificuldade, é o artista sozinho, então normalmente artistas que são de banda, né, fazendo sozinhos em casa, na campanha para favorecer aí, estimular as pessoas a não necessariamente sair para uma balada para poder ver um bom artista ao vivo de qualidade. Então dê uma olhada lá no Instagram, Recife em Casa, com IN, vejam lá os artistas que tocaram, dá uma olhada, prestigia aí a cena pernambucana contemporânea, que a gente às vezes pensa que Recife ofereceu Chico Science, oferece Otto, Ciba, Mundo Livre, mas existem vários outros estilos também, tão bons e maravilhosos quanto esses que eu citei, que ainda não são tão conhecidos. Então fica a dica, Recife em Casa. Eu vou indicar uma minissérie da Netflix que eu assisti essa semana e puta que pariu, que coisa boa. Sim, o que me fez ver essa série foi a atriz, que é a Octavia Spencer. É uma atriz assim que eu sou super fã dela. Nos filmes, a maioria dos filmes que sai com ela, eu assisto. Ela tá num filmaço assim que eu adoro, Estrelas Além do Tempo. Ela tá naquele filme Estrelas Além do Tempo, que é um filme sobre a... Inclusive esse filme fica aí de indicação também, que é um filme que conta a história de 3 mulheres negras que trabalhavam para a NASA e elas eram matemáticas, elas faziam contas, né, para a NASA lá, nos primeiros projetos das Apolos, né, e é um filme super massa, e então eu sou muito fã dela, e eu vi que a Netflix estreou uma série com ela de protagonista. A série chama A Vida e a História de Madam C.J. Walker. Conta a história da primeira mulher milionária dos Estados Unidos, primeira mulher que ficou milionária por conta própria nos Estados Unidos, isso lá na década de 1920 mais ou menos, antes disso ainda. Foi logo após a escravidão. A personagem ela nasce 2 anos após a escravidão ser abolida nos Estados Unidos, então ela já nasce livre, mas naquelas condições, né, negros nos Estados Unidos, e aí ela tem um problema capilar, ela começa a perder cabelo, uma pessoa mostra para ela um produto e ela começa a usar no cabelo e esse produto faz efeito. Ela tenta virar vendedora desse produto, não consegue. A vendedora, ela não aceita a personagem dela, né, como vendedora, porque ela é negra, porque ela é feia, e ela não passaria a ideia, né, a imagem do produto. Ela dá um jeito de criar o próprio produto e começar a vender, sabe, a montar um salão e tudo mais. Então essa minissérie de 4 episódios é dirigida pela Nicole Asher, que eu não conhecia essa diretora e gostei muito do trabalho dela. Assim, eu indiquei essa série pro pessoal do TV na Calçada e tô torcendo muito para que eles gostem, pra gente falar dessa série, porque assim, é maravilhoso. É maravilhoso a ideia da série, sabe? A composição da trilha sonora é uma coisa incrível, dá um sentido totalmente diferente para a série. Então são 4 episódios de 45 minutos. Você mata assim como se estivesse vendo um Senhor dos Anéis, sabe? Um filme longo aí, rapidinho, 3 horas você mata a série. Então você dá para levar como se fosse um filme maravilhoso. A Vida e a História de Madam C.J. Walker, tá na Netflix. Marco Aurélio, onde o pessoal encontra você e o Coqueiro Cast nas internets aí? Opa, aí sim. Então, o Coqueiro Cast você pode encontrar pesquisando por Coqueiro Cast, C-O-Q-U-E-I-R-O Cast, C-A-S-T. Você pode pesquisar em qualquer agregador de podcast, a gente tá lá. A gente tá nas redes sociais com @CoqueiroCast, em qualquer uma que você procurar. Você acha a gente, qualquer uma, Twitter, Facebook, Instagram, @CoqueiroCast, e tem também o YouTube, você procurar lá por CoqueiroCast, você também acha um vídeo ou outro que a gente faz. Mas é isso, estamos em qualquer agregador de podcast, alegrando o seu sábado e sexta-feira.
Isso aí. Eu nem vou mais elogiar o Qualquer Cast, porque toda vez eu elogio e mando as pessoas ouvirem. Ela já sabe a minha opinião sobre o podcast. Virou nepotismo. E eu sou já. ouvinte. São poucos os podcasts que assim que lança episódio eu vou lá e ouço. O Qualquer Cast é um deles. Eu faço questão, que eu adoro os drops, ou mesmo... o último que foi sobre uma HQ que eu nunca li, eu ouvi e adorei o episódio, mesmo sem ter lido nada. Cara, brigadão por aceitar o convite. Eu que agradeço. É um assunto, né, meio difícil de falar, mas muito obrigado, você acrescentou muito aqui pra gente. Volte sempre. Eu que agradeço. Precisando, sempre estamos aí. Toda vez a gente fala isso para quem vem a primeira vez. Você já conheceu o caminho, agora já sabe como chegar. Sempre que quiser, venha. Me senti honrado. Bom, para os nossos ouvintes, o Papo de Calçada está em todas as redes sociais, @Papo Calçada. Temos o nosso site, né, o nosso blog, papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra todo o nosso conteúdo, inclusive os outros podcasts. Lá tem o Papo de Lingerie, lá tem o TV na Calçada, o Papo Solo, né, o antigo Remix, agora é Papo Solo, e o nosso Papo de Calçada, semanalmente, todas as quintas-feiras. Você também pode nos encontrar no grupo do Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast, ou procure por Papo com os Ouvintes. Lá você vai poder trocar ideia com a gente, dar sua opinião, compartilhar notícias, não compartilhar fake news, né? Lógico que isso também não é legal, mas pode compartilhar meme, pode mandar recados, pode sugerir pautas. Inclusive o Marco Aurélio tá lá com a gente, né? Tá lá, participando lá também. É o único grupo que não é silenciado. Telegram. Oh, que honra! E do Coqueiro Cast, porque o resto, meu Deus, eu não aguento, é muita mensagem. Então é muito importante pra mim, aí só deixa os que é importante, que o resto... Tá certo, muito obrigado. Então faça como o Marco Aurélio, entra lá, interage com a gente, bate aquele papo gostoso, que nós estamos à disposição de vocês. E então, galera, é esse. O papo foi bem sério hoje, é um episódio sobre uma crise, então não teria como ser diferente. Mas semana que vem nós estamos de volta com um podcast. Aproveita a quarentena, ouve Coqueiro Cast, ouve Papo de Calçada, aqueles episódios pra trás aí. E comenta também, manda recadinho, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram. É isso aí, valeu, até a próxima semana. Tchau, tchau. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.